Por muitos anos, eu vivi correndo atrás do dinheiro, acordando cedo, trabalhando até tarde, sacrificando momentos com a família, mas nunca vendo o suficiente na conta bancária. Era como se eu estivesse preso em um labirinto sem saída, onde cada passo parecia me levar ao mesmo lugar. Contas atrasadas, noites sem dormir e uma sensação constante de que algo estava errado comigo. Talvez você já tenha sentido isso também, aquela angústia de se esforçar tanto e, ainda assim, sentir que a vida financeira está escorregando pelos dedos. Eu acreditava que isso era apenas o jeito que as coisas eram, que algumas pessoas nasceram para prosperar, enquanto outras, como eu, estavam destinadas a lutar para sempre. Mas um dia, algo mudou. Não foi uma herança, um aumento de salário ou uma fórmula mágica. Foi uma revelação que encontrei em um lugar inesperado, a Bíblia. Não era sobre trabalhar mais ou ganhar mais, mas sobre pensar diferente. A Bíblia diz em Josué 1:8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você prospere e seja bem-sucedido. Percebi que o problema não estava no meu trabalho ou na minha conta bancária, mas na maneira como eu pensava sobre o dinheiro e sobre mim mesmo. Eu carregava uma mentalidade de escassez, como se a falta fosse parte de quem eu era. Cresci ouvindo que dinheiro era difícil, que só quem tinha sorte ou privilégios conseguia prosperar, e que viver no aperto era normal para pessoas como eu. Mas essas ideias eram mentiras que eu aceitava sem questionar. Quando comecei a estudar as Escrituras e a mergulhar em ideias de pensadores como Napoleão Hill, vi que a prosperidade começa dentro de nós, no nosso coração e na nossa mente. Hill dizia que a riqueza é, antes de tudo, um estado de espírito. E a Bíblia confirma isso em Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Minha vida financeira não mudou porque eu ganhei mais, mas porque eu comecei a acreditar que merecia mais, que Deus tinha um plano maior para mim, e que eu podia romper com um ciclo de escassez. Esse ciclo não é apenas sobre dinheiro, é sobre como você se vê, como você fala e como você age. Durante anos eu dizia coisas como: nunca vou sair dessa situação, ou isso não é para mim. E sabe o que acontecia? Minha vida obedecia a essas palavras. Eu estava preso porque minha mente estava presa. Mas a boa notícia é que você não precisa ficar preso para sempre. A Bíblia nos ensina que somos filhos de um Deus de abundância, não de escassez. Em João 10:10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então por que tantos de nós vivemos como se a abundância fosse para os outros? Porque ninguém nos ensinou que a verdadeira mudança começa na mente e na fé. Quando comecei a alinhar meus pensamentos com as promessas de Deus, portas começaram a se abrir. Não foi da noite para o dia, mas comecei a ver o dinheiro não como um inimigo, mas como uma ferramenta para cumprir o propósito que Deus colocou no meu coração. E hoje quero compartilhar com você como essa mudança de mentalidade pode transformar sua vida também. Não é sobre trabalhar mais, é sobre acreditar diferente, viver com fé e agir com propósito. Vamos caminhar juntos nessa jornada. Imagine um pássaro que cresceu dentro de uma gaiola, acreditando que o céu era pequeno demais para suas asas. Mesmo quando a porta da gaiola é aberta, ele não voa, porque sua mente ainda está presa. É assim que muitas pessoas vivem quando o assunto é dinheiro. Elas querem prosperar, sonham com liberdade financeira, mas carregam correntes invisíveis, pensamentos que limitam, palavras que destroem e hábitos que sabotam. Quando comecei a estudar a Bíblia, vi que Deus sempre quis
seu povo vivesse em liberdade, não apenas espiritual, mas também em todas as áreas da vida. Em Deuteronômio 8:18, está escrito: lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Isso significa que Deus nos criou com a habilidade de prosperar, mas muitas vezes não usamos essa capacidade porque estamos presos a crenças erradas. Durante anos eu acreditava que o dinheiro era algo sujo, que querer prosperar era egoísmo, ou que Deus queria que eu vivesse com pouco para me manter humilde. Mas essas ideias não vinham de Deus, vinham de uma mentalidade que eu aprendi sem perceber. Napoleon Hill, em seus estudos, dizia que nossos pensamentos criam nossa realidade. Se você pensa que nunca terá o suficiente, sua vida vai refletir essa crença. Se você acredita que a prosperidade é para você, sua mente começa a encontrar caminhos para tornar isso real. Eu me lembro de um momento em que estava sentado à mesa da cozinha, olhando para um boleto que eu não podia pagar. Meu coração estava pesado, e eu me perguntava por que nada dava certo. Foi quando ouvi uma voz suave no meu coração: filho, eu te criei para viver em abundância, não para sobreviver. Aquela voz não era minha, era de Deus. Naquele momento, decidi que não aceitaria mais viver no limite. Comecei a mudar o jeito que eu falava sobre dinheiro. Em vez de dizer, está tudo difícil, comecei a declarar, Deus me guia para a prosperidade. Em vez de reclamar, comecei a agradecer pelo que já tinha, mesmo que fosse pouco. A Bíblia diz em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Essa mudança de palavras e atitudes começou a transformar minha realidade. Não foi fácil no começo, porque a mente resiste à mudança. Eu tinha que me policiar para não voltar aos velhos hábitos de reclamação e medo. Mas aos poucos vi resultados. Pequenas oportunidades começaram a surgir. Um trabalho extra, uma ideia nova, uma conexão inesperada. Tudo isso porque eu decidi acreditar que Deus tinha mais para mim. E sabe o que é mais incrível? Quando você começa a mudar sua mente, você inspira outras pessoas ao seu redor. Minha família começou a perceber que eu estava diferente, mais confiante, mais grato. E isso criou uma atmosfera de esperança em casa. Hoje, quero te convidar a fazer parte dessa jornada. Se essa mensagem está mexendo com seu coração, não guarde isso só para você. Escreva nos comentários, eu escolho a abundância. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Você não sabe o impacto que isso pode ter na vida de outra pessoa. E se você está gostando do que está ouvindo, inscreva-se no canal. Somos uma comunidade de pessoas que acreditam que Deus nos criou para algo maior. E juntos, podemos crescer, aprender e transformar nossas vidas. Vamos continuar? Quando falamos de prosperidade, muitas pessoas pensam que é só sobre dinheiro, mas a verdadeira prosperidade começa com fé. A Bíblia diz em Mateus 17:20 que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. Eu não entendia isso no começo. Achava que fé era apenas acreditar que Deus faria um milagre do nada. Mas aprendi que fé é ação, é alinhar o coração, a mente e as atitudes com o que Deus promete. Quando comecei a estudar Napoleon Hill, vi que ele chamava isso de princípio da fé aplicada. Ele dizia que a fé é como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ela fica. Mas como exercitar a fé no dia a dia? Especialmente quando as contas estão vencendo
e o salário não dá. Comecei com algo simples. Parei de falar palavras de derrota. Em vez de dizer, nunca vou conseguir pagar isso, comecei a declarar, Deus está me guiando para soluções. Em vez de focar no que faltava, comecei a agradecer pelo que já tinha. Esse pequeno hábito mudou tudo. A Bíblia nos ensina em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza do que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Isso significa que você precisa enxergar a promessa antes de ela chegar. Lembro-me de um momento em que eu estava desempregado, com 42 anos, e sempre tudo parecia perdido, mas decidi confiar em Deus. Todas as manhãs, eu orava e visualizava uma vida diferente, uma casa confortável, uma mesa farta, paz no coração. Não era apenas sonhar, era crer que Deus estava trabalhando, mesmo quando eu não via. E aos poucos, as coisas começaram a mudar. Consegui um trabalho como auxiliar de escritório, algo que parecia pequeno, mas fiz com tanta dedicação que logo fui notado. Em poucos meses, recebi uma promoção. Isso não foi sorte, foi fé em ação. Napoleon Hill dizia que a mente precisa de um propósito claro para criar resultados. E a Bíblia confirma isso em Abacuque 2:2-3. Escreva a visão, grave-a sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade, pois a visão ainda está para cumprir-se, mas no final ela falará. Comecei a escrever meus objetivos, mesmo os que pareciam impossíveis. Escrevia, vou quitar minhas dívidas, em 2 anos, vou ter uma reserva financeira. E com fé, comecei a dar passos pequenos, mas firmes, em direção a esses sonhos. Outra coisa que aprendi foi a importância de servir. Prosperidade não é só sobre receber, é sobre dar. Quando você ajuda alguém, mesmo com pouco, você abre portas espirituais. Lembro-me de uma vez que doei uma pequena quantia para uma família que precisava, mesmo estando apertado. Na semana seguinte, recebi um pagamento inesperado. A Bíblia diz em Lucas 6:38, deem, e lhes será dado. Isso é um princípio espiritual que funciona. Não é sobre dar esperando receber, mas sobre confiar que Deus honra quem vive com generosidade. Então, comece onde você. Se não tem dinheiro, dê seu tempo, sua atenção, suas orações. Quando você planta sementes de bondade, Deus faz crescer uma colheita de bênçãos. E acima de tudo, alimente sua fé. Passe tempo com a palavra de Deus. Ouça mensagens que te inspirem. Cerque-se de pessoas que acreditam em você. Sua fé é o fundamento da sua prosperidade. Chegamos ao ponto em que a teoria se transforma em prática. Você já entendeu que a prosperidade começa na mente e na fé, mas agora é hora de viver isso. Quando decidi romper com o ciclo de escassez, percebi que precisava mudar, não só o que pensava, mas o que fazia. A Bíblia diz em Tiago 2:17, a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Fé sem ação é apenas um desejo. Então, comecei a tomar atitudes práticas. Primeiro, organizei minhas finanças, mesmo ganhando pouco. Separei 10% do meu salário para ofertar, não porque eu tinha sobrando, mas porque queria confiar em Deus. Depois, comecei a estudar sobre dinheiro, como economizar, como investir, como planejar. Napoleon Hill dizia que o conhecimento é poder, mas só quando aplicado. Então, apliquei o que aprendia. Cortei gastos desnecessários. Renegociei dívidas e comecei a sonhar maior. Mas o mais importante foi mudar minha identidade. Parei de me ver como alguém que nunca tinha o suficiente e comecei a me enxergar
como um filho de Deus, criado para prosperar. Isso mudou tudo. Comecei a trabalhar com excelência, mesmo em um emprego simples. Chegava no horário, tratava todos com respeito, dava o meu melhor. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a me notar. Recebi convites para projetos novos, oportunidades que eu nunca imaginei. A Bíblia diz, em Colossenses 3, do 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Quando você trabalha com propósito, Deus abre portas. Outra atitude que mudou minha vida foi a gratidão. Comecei a agradecer todos os dias, mesmo pelas pequenas coisas. Uma refeição na mesa, um teto sobre minha cabeça, a saúde da minha família. A gratidão muda sua perspectiva e atrai mais bênçãos. E finalmente, aprendi a carregava mágoas de pessoas que me decepcionaram. E isso pesava no meu coração. Quando perdoei, senti uma liberdade que não explico. A falta de perdão bloqueia a prosperidade, porque prende sua alma. Hoje, quero te desafiar a dar esse espaço. Comece declarando todos os dias: eu sou próspero, criado por Deus, para viver em abundância. Visualize seus sonhos com fé. Sirva alguém com o que você tem, mesmo que seja pouco. E ore como filho de Deus, não como alguém que mendiga. Se essa mensagem tocou seu coração, quero te fazer um convite especial. Inscreva-se no canal e junte-se a essa comunidade de pessoas que estão escolhendo viver o melhor de Deus. Nos comentários, conte sua história, o que você está enfrentando, quais são seus sonhos, e se puder, sugira temas que você gostaria que abordássemos. Sua voz é importante e queremos caminhar com você nessa jornada. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos romper os ciclos de escassez e viver a promessa de Deus. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.